cólica passa, a destruição fica. Nesse vídeo você vai aprender como é possível evitar as pedras nos rins e se livrar de uma vez por todas das terríveis cólicas renais. E não é só se livrar das cólicas renais, das pedras nos rins, mas é também não ter que parar no bloco cirúrgico de urgência para ser submetida a cirurgias caras, demoradas para remoção de pedras e muito menos evitar que você gaste rios de dinheiro com consultas, exames de urgência em pronto-socorro, porque ficou uma pedrinha parada no seu canal. Sem falar que você também vai parar de perder dias de trabalho por causa desse problema tão comum que são as pedras nos rins. Afinal, 1 em cada 10 brasileiros sofrem com pedra nos rins e as terríveis cólicas renais. Então, se você é uma dessas pessoas, eu te convido a permanecer nesse vídeo e a entender como você pode fazer para evitar que forme pedras nos seus rins usando o método 5Ps, 2S, 1H. E por que isso é possível? O fato é, gente, que não adianta passar por cirurgias longas, caras e demoradas para limpar todas as pedras dos seus rins, porque elas vão voltar. E eu costumo dizer que cólica renal é ruim, é péssimo, é horrível aquela dor. Mas pior que as cólicas renais é a destruição que essas pedras podem causar nos seus rins. Infelizmente, eu já vi gente ir parar na hemodiálise porque perdeu os rins em virtude de presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitas pedras que não paravam de aparecer e entupir o canal da urina. E tem mais um detalhe nessa história: urina parada é bom meio de cultura para bactéria, e aí as infecções vêm junto. Pode acontecer, inclusive, infecções generalizadas que podem levar a pessoa à morte. Então, para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para você que já passou por cirurgias dolorosas por causa de pedras paradas no canal. É para você que não aguenta mais parar no pronto-socorro com cólicas renais e não aguenta mais perder dias de trabalho por causa disso. É para você que já teve cólicas renais e não quer de jeito nenhum passar por isso novamente. É para você que sabe que tem pedras, já teve cólica renal e ainda não conseguiu passar por um médico especialista e quer começar hoje mesmo a cuidar dos seus rins. Esse vídeo vai te ajudar nessa tarefa. Meu objetivo é que você saia desse vídeo assim como aconteceu com o Everton. O Everton, ele disse nesse depoimento, veja só, que ele sofria com pedras renais desde criança, porém saíam sem procedimento. E depois de 2012 até 2020, ele fez uma retirada de pedra por ano. E aí, depois que ele começou a fazer o tratamento direitinho, que ele entendeu todas as estratégias que era possível realizar para evitar as pedras nos rins, seguindo tudo que foi passado, com mudança de hábito e acompanhamento, nunca mais teve cólicas. E o mais importante, os rins dele vêm mantendo o mesmo padrão, com a estabilização dos indicadores de perda de função. Olha que legal. E tem também a história da Fernanda. A Fernanda foi indicado para ela, inclusive, a retirada dos rins. E graças a seguir o passo a passo que eu vou ensinar para você daqui a pouco, ela conseguiu evitar a perda desse rim e ela nunca mais teve cólica renal também. Como vocês podem ver, existe um jeito certo de evitar a formação das pedras nos rins. E por que eu sei disso tudo? Meu nome é Kátia Ramos, eu sou médica nefrologista com mais de 15 anos de atuação cuidando da saúde renal das pessoas e principalmente de quem tem pedra nos rins. E eu já vi de tudo. Já vi gente se contorcendo de cólica e profissional achando que era hérnia de disco. Já vi gente perdendo emprego porque faltava demais ao trabalho devido às cólicas renais. Já vi gente perdendo um rim por causa de obstrução de pedra e ir parar na diálise. Gente internado com infecção generalizada, com a vida ameaçada por causa de pedra nos rins.
E isso é muito frustrante, é muito triste saber que existe uma forma de contornar esse problema e que muita gente não tem acesso a isso. E foi daí que eu decidi estar aqui. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje, que existe sim o jeito certo de evitar as pedras nos rins. E o que eu vou dizer aqui para você não é soluções mágicas de internet, chazinhos milagrosos, nada disso. O que eu vou mostrar aqui para você é que você precisa fazer alterações no seu dia a dia para que não acumule os 5 produtores de pedra e que não falte os 2 ésteres, que são os 2 solubilizadores de urina, ou seja, aquelas substâncias que, quando em grande quantidade, evitam que os cristais se agreguem e formem pedra. E antes de eu seguir, para mostrar para você como você vai fazer para evitar as pedras nos rins, eu vou ter que mostrar para vocês 3 erros que talvez você esteja cometendo com relação às pedras nos rins. O primeiro erro deles é usar soluções mágicas vendidas na internet para dissolver as pedras nos rins. Eu não vou questionar que isso funciona ou não. O fato é que eu gostaria que você pensasse o seguinte: se dissolve pedra, será que isso também faz bem, não vai dissolver seus rins, não vai dissolver seu fígado? Será que isso realmente faz sentido? Você se expor a um risco desse, sendo que existe uma forma mais simples, mais resolutiva e que realmente atua na raiz do problema? O segundo erro é fazer as cirurgias para retiradas de pedra, limpar os rins e achar que nunca mais vai ter pedra nos rins. Afinal de contas, onde você tirou, vai aparecer outra, porque o segredo aqui é tratar a raiz do problema. E é isso que você vai aprender daqui a pouquinho. E o terceiro erro muito comum das pessoas que têm pedra nos rins é achar que só beber água vai resolver o problema. Não, só beber água não vai resolver o problema. Sim, beber água é muito importante, inclusive significa um H, mas existem outras medidas universais que você deve executar. Eu espero que você não esteja cometendo esses erros, mas se você está cometendo algum desses, fique aqui que agora eu vou te mostrar a forma correta de evitar as pedras nos rins. O que a gente já sabe é o seguinte, que a formação de pedras é um distúrbio metabólico e acontece pelo excesso de 5 dos 5 P's, 5 produtores, 5 substâncias que, quando em excesso na urina, vão propiciar a formação de pedra nos rins. Essas substâncias são o cálcio, o oxalato, o fósforo, o ácido úrico e o sódio. Todas essas substâncias, quando em excesso, grudam uma molécula junto com a outra e formam os cristais que dali a pouco vai virar pedra. E existem 2 substâncias que, quando estão em falta, também favorecem a agregação desses cristais, que é o citrato e o magnésio. Então, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte: tentar diminuir ao máximo a concentração dessas 5 substâncias e aumentar os 2 S's das 2 substâncias solubilizadoras. E, além disso, não basta diminuir os 5 produtores e aumentar os 2 solventes. É preciso também melhorar a hidratação dessa pessoa. Se você tem predisposição a formar pedra, consequentemente, qualquer desequilíbrio nessa balança aqui vai fazer os cristais juntar e formarem as pedras. E aí, desses produtores, o cálcio, por exemplo. O cálcio, muita gente acha que quem tem pedra nos rins não deve ingerir alimentos à base de cálcio. Está errado isso, pessoal. É importante manter uma dieta com a quantidade adequada de cálcio, que gira em torno de 1.000 a 1.500 miligramas por dia, que corresponde a beber um copo de leite, comer um pedaço de queijo ou tomar um iogurte, nada em exagero. Porque a falta de consumo de cálcio vai favorecer a absorção do outro P, que é o oxalato. E aí o oxalato, que não serve para nada no organismo, vai sair na urina e qualquer outra quantidade de substância, seja ácido úrico, seja fósforo, seja um restinho de cálcio ou sódio, vai grudar com esse oxalato e formar pedra no rim. Outra questão também, por exemplo, em relação ao fósforo. O fósforo, a gente sabe aonde tem fósforo, são os alimentos ricos em proteína. Então, se eu faço uma dieta hiperproteica, eu vou favorecer o excesso de fósforo no organismo, que vai ter que sair na urina. E quando sai na urina,
é mais um fator para a formação de pedra naquelas pessoas que têm predisposição. Então, nada de exagerar na proteína, nada de fazer dietas hiperproteicas. E o que eu chamo de uma dieta hiperproteica? Aquelas que giram acima de 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia. O ácido úrico também, gente. O ácido úrico, ele é resultado ele é produto da degradação das purinas. As purinas, elas acontecem, elas são produzidas no organismo de forma endógena pelo estímulo da insulina, ou seja, se você consumir muito carboidrato, você vai produzir muita purina e vai aumentar a quantidade de ácido úrico na urina, e também o ácido úrico que vem do excesso de proteína. Mais um motivo para a gente ficar ligadinho e não consumir muita proteína, porque em pessoas que têm predisposição, vai formar pedra nos rins. O sódio também, pessoal, eu costumo falar o seguinte: o sódio, quando em excesso, ele precisa ser eliminado na urina. Não tem como você eliminar sódio na urina se você não levar o cálcio junto. Então, você vai aumentar a liberação de cálcio na urina e em pessoas que têm predisposição à formação de pedra, vai formar mais cálculo urinário. E para cada um desses aqui, a gente pode usar a quantidade certa de cálcio, fazer trocas alimentares inteligentes de modo a diminuir a quantidade de sódio, de modo a diminuir a quantidade de ingestão de fósforo inorgânico, que ao contrário do fósforo orgânico passa direto. Nós podemos tomar atitudes também para diminuir a produção de ácido úrico no organismo. Então, tudo isso é muito importante para ser feito para diminuir a formação de pedra nos rins. E espero que isso tenha ficado claro para você. Em relação aos dois solventes do citrato, a gente sabe que as frutas cítricas são ricas em citrato, como, por exemplo, melão, laranja, limão. Então, aumentar a ingestão dessas frutas pode favorecer a proteção dos rins e diminuir a formação de pedra nos rins. Lembrando que o magnésio também é um aliado para você evitar a formação de pedra nos rins. E sem falar, gente, na hidratação, que é muito importante, mas não adianta a pessoa hidratar tudo de uma vez, de manhã beber água só de manhã e não beber de tarde nem de noite, porque se concentrar a urina nessas pessoas que já têm predisposição, vai formar pedra. Então, o certo é fracionar o volume de ingestão de água no decorrer do dia, 30 ml por quilo de peso. Viu quantas coisas você aprendeu aqui que podem ser feitas para evitar a formação de pedras? Eu acredito que só com esse conteúdo que você viu aqui hoje, você já pode começar a cuidar da sua saúde renal. Aqui eu te mostrei algumas estratégias, mais de 3 acertos que você pode usar agora para começar a cuidar da sua saúde renal e evitar as cólicas renais, mesmo que você nunca tenha passado por uma consulta com um especialista. Mas você deve ter percebido também que há muitas outras estratégias, que não é possível falar todas aqui por uma questão de tempo, óbvio, e todas essas estratégias do método 5Ps, 2S, 1H estão compiladas no meu treinamento Pedra nos Rins, da prevenção ao alívio. Esse treinamento é 100% online, de acesso imediato, composto por 5 módulos, muito simples de ser executados. Lá você vai aprender tudo o que você precisa para não ficar sofrendo com pedra nos rins e muito menos com as famigeradas cólicas renais. E talvez você esteja preocupado quanto é que o pedra nos rins da prevenção ao alívio vai custar. E ele deveria custar muito, porque afinal de contas, ele vai evitar que você gaste milhares de reais com cirurgias, consultas, exames de urgência, que muitas vezes você nem estava preparado financeiramente para poder assumir esse custo. Você também vai evitar gastos desnecessários com remédios e promessas milagrosas da internet, que dizem por aí que vão dissolver pedra nos rins e evitar os seus problemas. Vai evitar também que você perca muitos dias de trabalho e talvez perca até o seu emprego de tanto faltar por cólica, por causa das pedras nos rins e das famigeradas cólicas renais. Por tudo isso, esse treinamento deveria custar pelo menos R$2.000, mas eu te garanto que esse treinamento não vai custar R$2.000. O preço deste treinamento é R$497. Mas como é a primeira turma,
eu quero que muitas pessoas, inclusive você, tenham acesso a esse conhecimento para começar a cuidar da sua saúde renal agora e evitar as famigeradas cólicas renais. Seu investimento hoje será de 12 de R$19,70 ou R$197 à vista. E por você ter assistido esse vídeo até aqui, eu quero lhe dar 4 bônus para ajudar você a atingir a sua saúde renal de uma forma mais rápida e mais completa. Bônus 1 é primeiros socorros para cólica renal. Nós sabemos que as pedrinhas estão aí e que você pode ter cólica a qualquer momento. Então, para você não ficar desesperado até você procurar o seu médico de confiança ou o pronto-socorro, eu preparei um guia, preparei um passo a passo para você, com a medicação, com o analgésico, com antieméticos, como você deve proceder numa eventual crise de cólica renal para você não ficar desesperado. Quais são os sinais de alarme que você deve procurar imediatamente o pronto-socorro e atendimento e para não ser tarde demais. O bônus 2 é o bônus da suplementação segura. A gente sabe que muita gente quer saber, eu posso tomar creatina, eu posso tomar whey, vitamina C piora a formação de pedras, e a vitamina D, e a glutamina, e a coenzima Q10. Então, nós abordaremos de forma detalhada como esses suplementos podem influenciar ou não na formação de pedra nos rins, o que é mito e o que é verdade. O terceiro bônus que você vai ter acesso ao adquirir o Pedra nos Rins da Prevenção ao Alívio é o treinamento transplante. Nós sabemos que a obesidade, o sobrepeso, os maus hábitos estão diretamente relacionados, associados à formação de pedra nos rins. E eu sei que é muito difícil mudar hábitos. Por isso, eu estou te oferecendo esse treinamento transplante, onde você vai aprender a técnica dos 8Ds, que vai te ajudar a não procrastinar, a não se auto-sabotar e fazer o que é preciso fazer para viver uma vida saudável, um estilo de vida saudável e ainda te ajudar no seu processo de emagrecimento. O outro bônus que você vai receber também é um e-book, Receitas Saudáveis para uma Vida Renal Saudável, em parceria com a chefe de cozinha Sara Chivas, que lá está recheado de receitas low carb, com baixa quantidade de açúcar, com muito sabor, sem sódio e que também é adequado para as pessoas que têm problemas renais, que têm doença renal crônica. Agora que você já sabe de tudo isso que eu te falei aqui, você tem 2 opções: ignorar tudo que eu te disse aqui, continuar gastando com cirurgias, com fórmulas mágicas da internet, perdendo dias de trabalho e sofrendo com as cólicas renais, ou clicar no link aqui abaixo e implementar tudo o que eu ensino no Pedra nos Rins da Prevenção ao Alívio e viver despreocupado, sem medo da sua próxima cólica renal. Te espero lá. Doutora Kátia, sim, ela explica as coisas com uma facilidade muito grande, né? E muito fácil para as pessoas leigas também entenderem, né? Nunca imaginei que há 6 meses atrás eu estaria falando isso, né? Eu comecei a fazer terapia, né? Então ela mesmo está falando, olha, você melhorou muito, tudo. Então, ainda hoje está tudo perfeito. Hoje, dia 22 de agosto, está tudo tranquilo, sabendo que eu tenho uma doença, né? Que não é fácil, mas acho que eu estou preparado para lidar com ela, né? Também eu falei, sou eu, Nossa Senhora Aparecida e a doutora Kátia, né?